você consegue descobrir quais são os seus pontos fortes e seus pontos de melhorias baseado na análise DISC, tá? Para que a gente possa falar um pouquinho sobre seus pontos fortes, sobre seus pontos de melhorias, é importante você entender como é que surgiu essa teoria, como é que surgiu essa metodologia. Essa teoria de estudar o comportamento humano, né, já existe há mais de 2000 anos antes de Cristo, quando os gregos trabalhavam o comportamento humano através dos temperamentos, onde eles dividiam o comportamento humano em 4 elementos. Passando anos aí um pouco mais à frente, vindo um pouco mais próximo aí da nossa época, não tão próximo na realidade, mas pouco mais de 300 anos antes de Cristo, Hipócrates, que é o pai da medicina, também decodificou o comportamento através dos seus temperamentos, através de 4 fatores, tá? Seguindo um pouco mais adiante, ali em 1905, 1910, Jung, que é da área da psicanálise, ele também trouxe um trabalho sobre o estudo do comportamento humano, uma teoria do estudo do comportamento humano, também voltado para a parte também dos temperamentos, através de 4 fatores. E foi ali naquela mesma época que surgiu o William Moulton Marston, onde ele trouxe também o estudo do comportamento humano sobre como a gente se comporta, como a gente age de acordo com a nossa forma de enxergar o mundo em nossa volta. Naquela época até então, todos os estudiosos sobre o estudo do comportamento humano eram mais voltados para a parte patológica do estudo do ser humano, no estudo do comportamento humano. E aí foi quando o William Moulton Marston, que era um psicólogo, PhD, formado lá em Harvard, ele falou, peraí, mas por que não também estudar o comportamento de pessoas normais? E aí foi quando ele ali lançou um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais, em 1928, que é esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, As Emoções das Pessoas Normais, de William Moulton Marston, onde em 2014, esse livro aqui, ele foi traduzido em português, sendo fiel exatamente à escrita lá de 1928, onde ele decodificou o nosso comportamento através de 4 fatores. E a nossa ideia na nossa live de hoje é trazer para você como você consegue descobrir, baseado nessa teoria, quais são os 4 estilos comportamentais que todos nós temos, tá? Como a gente identifica o fator predominante desses 4 dentro do nosso comportamento e quais são os pontos de melhorias que temos também baseado nesse estilo comportamental. Baseado nessa teoria, várias empresas ao longo dos séculos, tá, criaram, quer dizer, ao longo dos séculos não, ao longo das décadas, criaram metodologias. Ou seja, existem diversas metodologias no mercado, no Brasil, no mundo, sobre o estudo dessa teoria de William Moulton Marston. Algumas empresas foram fiéis ao estudo do comportamento dele e outras misturaram tanto a teoria dele, como a teoria de Jung, como teoria de valores, como outras teorias, tá, aí no mercado. Então, a gente aqui da Análise DISC, a gente foi fiel exatamente dentro desse contexto de William Moulton Marston. Todo o conteúdo da nossa formação, que começa segunda-feira, dia 6, será embasado 100% dentro do estudo desse livro das emoções das pessoas normais. Deixa eu ver se fica mais fácil aqui para vocês aqui, ó. Quem tá aqui, As Emoções das Pessoas Normais, de William Moulton Marston, tá? Onde ali, em 1928, ele trouxe justamente esse estudo do nosso comportamento. Ele falou o seguinte, nós podemos ter um comportamento de uma pessoa dominante, que é a dominância, como ele fala, tá? Influência, estabilidade e conformidade. Ele fala que todos nós temos esses 4 estilos comportamentais. Porém, nós temos 1, 2 ou 3 que se destaca mais diante dos outros. Ou seja, a gente não consegue, se for pensar uma linha imaginária de 1 até 10, a gente não consegue ter os 4 na linha intermediária ali com 5 para cima. Porque ninguém é super-homem, que é bom em tudo, não tem como. Então a nossa ideia aqui com você aqui hoje é te mostrar um pouco sobre esses 4 estilos comportamentais. Quais são as características que mais se destacam em uma pessoa que ela tem a dominância, que ela tem influência, que ela tem estabilidade, que ela tem a conformidade, e também as características e pontos de melhorias. Por que eu falo pontos de melhorias? Porque eu acredito que todos nós podemos sim ter uma atenção maior em relação àquele ponto, que hoje ele não é um ponto forte, mas que a gente pode neutralizá-lo, sabendo exatamente como ele é, ou até mesmo a gente consegue também potencializar aquilo que a gente já é bom, neutralizando aquilo que de alguma forma pode estar nos atrapalhando. Então, dentro dessa nossa live aqui de hoje, eu vou trazer justamente para vocês esse contexto, tá? E esse estudo da teoria DISC, poucos séculos depois ali, na década de 40, 1942, se não me falha a memória, o William Moulton Marston, ele foi chamado para poder criar uma personagem feminina. Porque até então não existia um personagem em quadrinho do sexo feminino. E ele foi ali
que criou a personagem Mulher Maravilha. Foi a primeira personagem mulher que surgiu no mundo e ela é criação de William Moulton Marston. Então, se você conhece a Mulher Maravilha, que sim, todo mundo aqui deve conhecer, ela é uma criação de William Moulton Marston, tá? E se a gente for lembrar dos filmes antigos, da década de 90, do início dos anos 2000, né, da Mulher Maravilha, a gente lembra que ela tinha um laço, ela tinha um laço que chamava-se Laço da Verdade, onde quando ela jogava aquele laço na presa, a pessoa não conseguia mentir para ela. Então, isso é uma correlação justamente do estudo de William Moulton Marston, que ele diz que quando a gente realmente é verdadeiro naquilo que a gente fala, no nosso comportamento, na nossa essência, a gente não consegue mentir para a gente mesmo. Então, naquela época, não existia uma forma de sistemas que gerasse todo esse estudo para sair um relatório de uma pessoa. Era tudo feito à mão. Mas, a partir do falecimento de William Moulton Marston ali na década de 40, alguns estudiosos, pesquisadores que conviviam com ele naquela época, começaram a desenvolver, a partir também dos computadores que começaram a surgir logo em seguida, começaram a desenvolver sistemas baseados nesta teoria. Então, hoje no mercado, ninguém pode dizer que é dono da metodologia DISC. Eu, Luiz Vicente, eu não posso falar que eu sou o dono da teoria DISC, porque a teoria ela não pode ser patenteada. Por isso que muita gente confunde, achando que essa teoria, ela pode ser... Muita gente pensa que essa teoria ela é da psicologia, onde na verdade não é. O Conselho Regional de Psicologia, ele só reconhece os testes que foram desenvolvidos por eles. Tá? Então, um psicólogo, ele não pode aplicar análise DISC dizendo que é da psicologia. Ele pode sim aplicar análise DISC, mas informando que é uma ferramenta complementar, que é uma ferramenta que não é da psicologia, mas ela complementa o trabalho dele na área lá que ele pode estar atuando. Então, nós temos aí dezenas de alunos, aí, não dezenas, centenas de psicólogos que usam essa metodologia, tá? Dentro dos seus trabalhos para ajudar com os seus clientes. Então, para a gente poder entender melhor sobre isso, fica ligadinho aqui, fica ligadinha, porque segunda-feira a gente vai explorar bastante sobre esse tema em relação a esse estudo dessa teoria, o poder dessa metodologia, tá? De análise DISC. Então, a teoria, ela é de William Moulton Marston, e a metodologia, ela é baseada em quem a desenvolve, que é o nosso caso. Então, Luiz, vamos lá. Então, fala para a gente aí, quais são os pontos fortes de cada um desses estilos comportamentais. Primeiro estilo comportamental é o que a gente fala da dominância. Como assim, Luiz? Quais são os pontos fortes desse estilo comportamental? Pessoas que têm um estilo comportamental da dominância mais forte, para você se perceber dentro desse estilo comportamental, ou até mesmo você conhecer pessoas ao seu redor, seja seu pai, sua mãe, seu irmão, seu colega, pessoas que trabalham com você, você consegue perceber algumas características do comportamento dessas pessoas se ela tiver o estilo da dominância através do que eu vou te passar aqui agora. Ou você mesmo que está aqui, você também pode se identificar dentro desses fatores, tá? Dentro dessas características, como a gente fala. Geralmente, uma pessoa que tem um estilo comportamental da dominância, geralmente é uma pessoa bem prática, é uma pessoa que ela gosta de se sentir autossuficiente, ela tem uma coragem muito grande para fazer as coisas, são determinadas, são pessoas que vão lá e fazem acontecer, independente, faça chuva ou faça sol. Tem um espírito também de empreender muito forte, que gostam de arriscar, não são de ficar, às vezes, se escorando. Elas metem a cara, vai lá e faz. Depois vê se vai dar certo, se não vai dar certo. Tem também um estilo de liderança muito forte diante de um grupo. Elas conseguem chegar num grupo ali de pessoas, chegar ali e comandar aquele grupo. Gosta também de fazer as coisas acontecer, estabelece metas para poder correr atrás dela. Geralmente, a pessoa que tem um estilo da dominância muito alto, eles não gostam de ficar dependendo de outras pessoas, porque eles são independentes. Lógico, como eu falei para vocês, eles são autossuficientes. Então, com certeza, vocês devem conhecer alguém que tem essas características dentro do seu comportamento, ou até mesmo pessoas que você pode ter, você pode ter aí essas características, tá? E se você já tiver, tá vendo aqui de repente aqui ao vivo, ou tá vendo aqui essa gravação, escreve nos comentários se você tem uma das características que eu estou falando, tá? Luiz, eu posso ter mais de uma? Sim. Eu posso ter duas? Eu posso ter três? Sim. Algumas vezes, você pode até se identificar, Luiz, eu sou um pouquinho de cada. Isso é comum? Não é tão comum e existe uma explicação para isso. Na aula da terça-feira, no dia 7, eu vou explicar por que acontece às vezes da gente ter aquela sensação que parece que a gente tem de tudo um pouquinho. Existe uma explicação para isso, tá? Mas, geralmente, o comum é você ter, no máximo, 3 características das 4 em evidência, tá bom?
Então, ó, já tô vendo aqui, acho que é Wagner, ele tá falando que ele tem um pouco dessas características que eu trouxe agora aqui para vocês, tá bom? Então, olha só, do jeito que ele tem pontos fortes, ele também tem pontos de melhorias. E eu quero deixar uma coisa bem clara para você que está aqui, tá? Eu tô falando aqui para você de forma isolada, cada um dos 4 fatores comportamentais. O que eu quero deixar aqui claro é que se você tá só tendo aqui acesso a essa live, você não está tendo acesso ao seu relatório que nós estamos disponibilizando para você de forma mais completa, onde ele diz exatamente sobre o teu estilo comportamental, não rotula as informações que eu vou passar aqui, achando que as pessoas que têm essas características que eu vou te falar, elas têm todas essas características. Por exemplo, como eu falo para você sobre a dominância, não quer dizer que todas as pessoas que têm a dominância mais alta, como pontos fortes, não quer dizer que ela tem todas essas características. Pode ser que sim, pode ser que não. Só podemos ter essa certeza quando você responde um questionário de avaliação de perfil comportamental DISC e ele gera essa informação dentro do relatório, tá? Eu estou falando para você aqui de forma isolada. É como se, por exemplo, eu tivesse de 0 a 10, tá? De 0 a 10, 80% de dominância e os outros 3 eu não tivesse nada, tá? Tivesse quase zero, tá? Só para você entender o que eu estou falando aqui agora. Então, do jeito que tem pontos fortes, também tem pontos de melhorias. Luiz, por que pontos de melhorias e por que não pontos fracos ou pontos falhos? Eu gosto de falar pontos de melhorias porque eu acredito justamente que nós podemos melhorar quando nós temos uma atenção maior naquele ponto. Da mesma forma também que, dependendo dos outros fatores que você tem dentro do teu comportamento de forma natural, dependendo do percentual dele, essas características dos pontos de melhorias, elas podem ir se neutralizando. Isso vai depender muito do teu percentual do teu estilo comportamental. Se você está aqui junto comigo ou está caindo de paraquedas e quer entender mais sobre quais são esses percentuais, dentro da nossa formação gratuita, quando você se inscreve, eu libero para você um acesso ao sistema, para você, dentro do sistema, criar um link, responder o seu questionário e você ter acesso ao seu relatório completo de 27 páginas, onde dentro dele tem mais de 80 informações. E é justamente esse relatório que nós vamos trabalhar durante a nossa jornada na próxima semana, nas 4 aulas. Vamos descascar página por página aí desse relatório, tá bom? Então vamos lá, pontos de melhorias do estilo comportamental da dominância. Geralmente, esse estilo comportamental da dominância, ela é um pouco insensível com o problema das outras pessoas. Por ela ser um pouco mais racional, ela não tem muita sensibilidade na sua fala, na sua comunicação, ela não é muito empática com as pessoas, porque ela usa a racionalidade para chegar aos objetivos dela. Ela tem também uma facilidade muito grande de se irritar com as pessoas. Porque como ela é um pouco impaciente, que também é um ponto de melhoria, ela muitas vezes não tem paciência com os outros. E ela gosta muitas vezes de estar comandando. Ela não gosta de ser mandada. Como eu falei para vocês agora há pouco, como ponto forte, por ela ser autossuficiente, tá? Ela muitas vezes não gosta de ser mandada por outras pessoas. Ela gosta de estar livre, ela gosta de chegar ali e fazer do jeito dela, tá? Muitas vezes elas também têm dificuldade de ouvir a opinião de outras pessoas. Tem dificuldade de ouvir a opinião. Elas também têm dificuldade de prestar atenção aos detalhes. Às vezes, a gente está falando algo aqui, ela já quer pegar e já quer pular a etapa. Muitas vezes, ela pode passar por cima de outras pessoas para querer alcançar os seus objetivos. Tem alguns pontos de melhorias também que quem tem a dominância alta tem alguns pontos de melhorias dentro desse contexto. Outra coisa, eles são centralizadores. Ou seja, eles têm dificuldade, às vezes, de delegar. Porque eles pensam que nem sempre as pessoas vão conseguir fazer do jeito dele ou com a rapidez que ele tem. E eu tenho certeza absoluta. Você que está aqui junto comigo, você deve conhecer algumas pessoas que têm essas características, ou você se enxerga dentro dessas características de pontos de melhorias, ou você conhece alguém que tem essas características, tá? Se tiver, escreve aí nos comentários para que eu possa saber se realmente você está conseguindo enxergar o que eu estou passando aqui para vocês, tá bom? Vou tomar o meu energéticozinho aqui e vamos embora. Olha só, segundo estilo comportamental é o da influência. É o segundo estilo comportamental baseado no estudo de William Malton Marston. E ele diz o seguinte, da mesma forma que a dominância tem os pontos fortes e pontos de melhorias, a mesma coisa acontece com a influência. Ela tem também seus pontos fortes, tem também seus pontos de melhorias. Algumas coisas também que eles têm em comum, tanto a dominância como a influência. E também algumas coisas também que são totalmente diferentes. Por exemplo, Luiz, o que é diferente? A dominância, ela sempre que vai tomar a decisão,
ela toma as decisões mais pela razão, ela é mais racional para tomar decisões. Geralmente o influente, ele é mais emotivo, ele toma as decisões às vezes por emoção. Então, quais são as características dos pontos fortes da influência? Geralmente, as pessoas que têm esse estilo comportamental, elas têm facilidade de ter uma conversa contagiante. Ela consegue chegar para um grupo e convencê-lo de um objetivo que ela quer alcançar. Ela tem facilidade de fazer muitas amizades. Por onde ela passa, ela tem facilidade de se aliar a pessoas. Tem um calor muito forte na sua comunicação. Ela tem esse calor contagiante. Tem facilidade também de criar novas ideias, se envolver em projetos, abrir várias frentes. Tem facilidade de pensar muito macro na sua forma de agir. Tá? Ou seja, são pessoas que têm um raciocínio muito rápido para poder chegar nos seus objetivos. Algumas coisas que são parecidas com a dominância. A influência, ela também é impaciente. Ela busca resultados a curto prazo, assim como a dominância. A influência, ela é ativa, ou seja, ela não espera as coisas acontecer para tomar uma decisão. Ela, às vezes, toma decisões, às vezes, por impulso, ou vê ali uma oportunidade, vai lá e faz acontecer, começa a articular para que todo mundo faça junto com ela. Ou seja, diferente da dominância, que é mais racional, enquanto a dominância ela é mais independente para querer chegar ali no pódio, querer alcançar os objetivos dela, a influência ela não é tão independente, ela gosta de trabalhar em conjunto. Como ela está lá diária de pessoas, gosta de trabalhar com pessoas e gosta de ambientes descontraídos, ela gosta de chegar exatamente nos seus objetivos com outras pessoas junto com ela. Ou seja, ela gosta que esteja todo mundo junto com ela. Enquanto o dominante ele pensa primeiro nele, o influente pensa neles. Ou seja, eles, todo mundo junto. Olá, Jânio, seja bem-vindo aí. Ou seja, são alguns pontos fortes da influência. Outros pontos fortes. Está sempre ali se preocupando com o próximo. É aquela pessoa que tem bastante entusiasmo também na sua comunicação. Está sempre buscando ali satisfazer o desejo dos outros. Olá, Anderson, seja bem-vindo. Ou seja, são alguns pontos fortes da influência. Tá? Anderson entrou aí agora, é um cara influente, assim como eu também. Tenho também características também da influência. Mas, volto a dizer, como eu falei para vocês agora há pouco, não quer dizer que eu tenho as características da influência, não quer dizer que eu tenho todas as características de pontos fortes, como também não quer dizer que eu tenho todas as características dos pontos de melhorias, porque isso vai depender dos seus outros estilos. Ou seja, só com um relatório completo você vai ter a informação com mais precisão. Então, cuidado para você não sair por aí rotulando as pessoas. Ah, fulano é influente, então ele é isso, 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 isso. Depende. Vai depender mais do contexto também que aquela pessoa convive, tá? Mas, do mesmo jeito que tem pontos fortes, também tem pontos de melhorias. Beleza? Tem pessoal aqui também no canal do YouTube. Estou vendo aqui a Silvana, a Maria, a Rita. Vamos embora. A Maria Uchoa aqui com a gente também. Pessoal aqui também da fanpage. Pessoal aqui também está aqui no LinkedIn. Vamos embora. E vamos embora, pessoal do YouTube também. O Luzanil falou que sou dominante. Show de bola. Então vamos lá. Pontos de melhorias do estilo comportamental da influência. Às vezes, gente, o influente, ele às vezes conversa muito, tem muitas ideias, às vezes ele parece para os outros ser um pouco imprevisível. Você às vezes tem dificuldade de ver nos olhos dele uma previsibilidade do que ele vai fazer, tá? Pode parecer também falso, porque como ele se envolve com muitas coisas, às vezes, caramba, será que ele vai conseguir? Será que ele vai fazer? Será que ele vai entregar? Então, às vezes, ele pode parecer falso, tá? Tende a, muitas vezes, tomar decisões no calor da emoção. Eu, particularmente, tenho muito disso dentro do meu comportamento. Minha equipe se vê doida comigo quando está na formação gratuita, porque às vezes eu tenho umas ideias ali na hora que eu estou ao vivo na aula, e às vezes eu me empolgo, e às vezes eu prometo algo, e a galera fala, Luiz, tu prometeu que agora vai ter que entregar, não era para ter falado isso, não estava combinado, não estava no script, e eu vou lá e já falei, já era. Então, assim, é algo que eu às vezes preciso me policiar, porque se eu não tiver cuidado, às vezes eu me empolgo, e às vezes solto algumas coisinhas ali. Eu vou aproveitar e já vou mostrar para vocês que isso é verdade, tá? No final dessa live de hoje, eu vou te dizer sobre mais 2 presentes que eu vou liberar para vocês amanhã, tá? Um já está liberado e o outro eu vou liberar amanhã, provavelmente. Amanhã ou domingo. Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, mas vamos lá. Fala muito sobre si e às vezes ele esquece de ouvir o outro, tá? Às vezes o influente, ele tem essa facilidade, às vezes de falar muito sobre si, mas às vezes esquece das pessoas ao seu redor. E isso muitas vezes é um ponto de melhoria, porque às vezes pode parecer que só ele quer brilhar, só ele quer estar na frente, só ele quer estar ali aparecendo. E às vezes ele quer ofuscar os outros. Ele muitas vezes, assim como o dominante, ele também não é atento aos detalhes. Como ele fala muito, se comunica muito, às vezes não está muito atento
aos mínimos detalhes. Ele é impulsivo também. Então, são alguns pontos de melhorias do estilo comportamental da influência. E talvez, você que está aqui junto comigo aqui ao vivo, ou você que está vendo, talvez não, de certeza, ou você que está aqui vendo aqui essa gravação, você está se identificando dentro dos pontos fortes ou dentro dos pontos de melhorias da influência. Ou até mesmo você conhece pessoas, seja da sua rede de contatos ali próximas de você, familiares, primos, sobrinhos, filho, como também você percebe isso também, talvez, no líder lá da sua empresa, no seu chefe, se é que você chama chefe, no seu colega de trabalho, colega de faculdade, colega de escola. Tenho certeza que você conhece pessoas que têm essas características de forma natural. E o que é que acontece muitas vezes? Nós não temos, às vezes, essa percepção ou esse entendimento sobre o nosso comportamento. A gente, às vezes, no alto se conhece. E isso, muitas vezes, nos atrapalha. Por quê, Luiz? Porque eu, até os meus 25 anos de idade, eu não tinha noção sobre esse conteúdo. Eu não tinha ideia sobre isso. E muitas coisas que aconteceram na minha vida naquela época, eu não sabia que o meu comportamento era influente. Eu até achava que eu não era influente. Lá na aula de segunda-feira, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês, tá? Para a gente focar aqui na nossa live de aquecimento. Estou vendo aqui a Leozilândia. Estou me vendo aqui. Influência, show de bola. Beleza, então eu falei de 2 estilos comportamentais, pontos fortes e pontos de melhorias. Falei da dominância e falei da influência. Agora eu vou falar para vocês do terceiro estilo comportamental, que eu acredito que muitos de vocês que estão aqui realmente vai se identificar dentro desses pontos fortes da estabilidade, que é o terceiro fator comportamental, como também é conhecido também como estável, tá? Então, deixa eu tomar aqui um pouquinho mais de energético para que eu possa continuar. Então, vamos lá. Pontos fortes. São pessoas que elas têm muita facilidade de você conviver com elas. São pessoas empáticas, são pessoas amáveis, são pessoas sensíveis, são pessoas que gostam de ajudar, são pessoas tradicionalistas, são pessoas que são amigas para toda hora, são pessoas de bom coração. Elas têm um senso de justiça muito próprio delas, tá? Gostam de estar ali ajudando os outros. Às vezes, inclusive, elas se prejudicam para ajudar outras pessoas. É aquelas pessoas que muitas vezes tá ali vendo você e diz, caramba, como é que eu posso ajudar mais? São pessoas que elas, às vezes, tomam a sua dor para ela. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Já aconteceu com você, das vezes você passar por um acidente, tá tendo ali um acidente, sei lá, de moto, de carro, e tá tendo uma fratura exposta. O estável, quando ele olha aquele acidente e ele vê a pessoa com a fratura exposta, ele se sente como se ele estivesse sendo ali o acidentado. Ele fala, meu Deus, olha para aqui, ó, me arrepiei todinho aqui, ó. Me arrepiei todinho. Ou seja, ele se sente como se estivesse dentro do acidente, como se tivesse sido ele do acidente. Tá? O estável, ele se coloca muito no lugar do outro. Tá? Ele sempre é uma pessoa que gosta de estar com pessoas em que elas possam confiar. Elas têm também um estilo muito reservado. Elas não são, às vezes, de ficar se abrindo, compartilhando o que pensa, o que acha. Elas são mais fechadas. Um pouco parecidas com a influência, o estável, ele também é emotivo. Ele toma as decisões por emoção. Ele não toma as decisões pela razão. Eles são mais voltados para o lado emocional. São pessoas que, para você ter uma ideia, vou dar um exemplo da minha mãe quando minha mãe estava viva, tá? O estável é aquele tipo de pessoa que quando ela ganha um presente, ela desembrulha o presente, tudo bonitinho, o laço, tudo bonitinho, pega o plástico ali do presente, ela guarda e bota embaixo da cama. Se alguém tem alguma mãe que já fez isso aí, se acusa aí, porque eu acho que é da minha época, tá? Mas geralmente o estável ele tem disso. Minha mãe era do tipo, para vocês terem uma ideia, que quando a gente chegava lá no Dia das Mães, a gente dava um presente para ela, ela guardava a caixa do presente. Ela tinha um estante lá, só para colocar as caixas dos presentes que ela ganhava. E quem fosse doido, passa naqueles presentes. Tava sempre espanando, sempre arrumando lá. E quem fosse doido, fosse dizer que ia jogar aquelas caixas fora. Porque para ela é brinco que matá-la. Então, geralmente, o estável, ele é muito tradicionalista. É aquele tipo de pessoa que dificilmente ela guarda mágoa dos outros. Dificilmente elas guardam esse rancor no coração delas, tá? E muitas vezes as pessoas se aproveitam também do estável, mas é um estilo comportamental. Diferente do influente, como ele tem algumas características parecidas, como o influente gosta de ajudar, gosta de estar junto com pessoas, mas o influente, por ele gostar de brilhar lá no palco, o estável ele é mais de bastidores. O estável também, assim como o influente, por gostar de ajudar, ele tem esse lado emotivo mais alto. Mas tem algumas características que são diferentes entre eles. Enquanto o influente ele é mais impaciente, o estável ele é
paciente. Enquanto às vezes o influente ele é desorganizado, o estável ele é mais organizado. O estável ele é consistente. Para ele tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. Ele tem facilidade de ficar repetindo tarefas. E eu tenho certeza que vocês que estão aqui estão de alguma forma se identificando com algumas dessas características, ou até mesmo você conhece pessoas que têm algumas dessas características dentro aí do seu comportamento, tá? Outra coisa, o estável, dentro também do seu comportamento, ele é aquele tipo de pessoa que, quando ela tem, às vezes, uma pessoa que ela já teve um relacionamento amoroso e acabou aquele relacionamento, ela não fica guardando aquilo ali para ela. Se for possível, ela até fala com a pessoa, sem nenhum sentimento de ter algo a mais, de voltar algo. Não. É questão de respeito, ó, não deu certo e tudo mais, mas eu não tenho raiva daquela pessoa. É até meu amigo, eu até falo, não tem problema nenhum. Não vou me intrigar por conta disso. E ele tem facilidade também de estar reparando as coisas. Tá? Uma forma de você também identificar o estável do ambiente de casa é você ver que ele tem facilidade de estar reparando as coisas. Quebrar algo, ele vai lá consertar. Ele só manda alguém fazer quando realmente ele vê que ele não consegue. Ele tem facilidade de estar lá reparando as coisas. Agora, do mesmo jeito que tem pontos fortes, também tem pontos de melhorias. Luiz, quais são os pontos de melhorias do estável? Sim, outra coisa, antes que eu esqueça. A dominância, que é o primeiro, e a influência, que é o segundo, eles são mais ativos, como eu falei para vocês. O estável e o conformista, ele já é mais reativo. E o estável, ele é totalmente o oposto da dominância. Tudo que você identificar de características e pontos fortes da dominância, como eu falei agora há pouco, o estável não se identifica praticamente em nenhuma delas. Do mesmo jeito que os pontos fortes da estabilidade, a dominância, ela não se identifica com nenhuma delas, são totalmente opostos. Enquanto o dominante ele é muito rápido, ele é muito direto, ele é muito objetivo, o estável já é mais tranquilo, ele gosta mais de segurança, ele gosta de olhar as coisas para poder ir para frente, ele gosta que alguém oriente ele. Enquanto o dominante ele é mais autossuficiente, o estável ele já gosta que outras pessoas o ajudem a tomar uma decisão. Para quem trabalha com vendas, se alguém aqui trabalhar com vendas, como é que você identifica o estável? Eu lembro agora que o Jânio falou, Jânio é agente de uma empresa de eletrodoméstico, o Jonas trabalha junto com ele com vendas, e eu lembrei disso aqui agora. Como é que eu identifico um cliente que ele é estável dentro de uma venda? Ele é aquele cliente que ele vai pedir ajuda do vendedor para ajudá-lo a fazer uma escolha. Ele é indeciso, ele às vezes liga para alguém ou manda um WhatsApp para poder pedir um auxílio, ou se é realmente aquilo que ele deve fazer. Ele é muito inseguro. Ele gosta que você ajude ele, que você auxilie ele. Se ele pega um dominante que é rápido, é direto, é objetivo, já chega lá na jugular, ele vai espantar o estável. O estável vai ficar com medo, vai ficar preocupado. Ih, rapaz, essa pessoa quer só saber de venda. Não é assim não. Já começa logo a ficar preocupado. Ele se assusta e ele não fecha. Ou seja, o estável, ele tem essa insegurança. Então, quando isso também acontece numa área de gestão, quando eu tenho um líder que é dominante e o estável é um colaborador, o dominante, às vezes, por não entender sobre o comportamento humano, ele pode querer forçar o estável a fazer algo que o estável não consegue na mesma rapidez que o dominante faz. Isso gera conflitos, isso gera desmotivação, isso gera estresse, isso gera problemas. E isso, muitas vezes, prejudica as metas da empresa. A mesma coisa acontece se você trabalhar aqui com palestras, com treinamentos. Você também tem esse tipo também de público dentro dos seus eventos. Então, gente, comportamento humano, independente do lugar onde você vive, independente da sua área de atuação, você precisa entender de pessoas se você lida com pessoas. E eu acho que no mundo que a gente vive, sem as pessoas, a gente não consegue desenvolver, a gente não consegue crescer. A gente precisa das pessoas, seja por uma coisa, seja por outra, mas a gente vive em comunidade. Então, quanto mais você entender das pessoas, mais chances você tem de ter mais assertividade nas suas conquistas, nos seus resultados, naquilo que você faz, tá? Beleza? Gente, tô sendo claro aqui para vocês? Tá tranquilo até aqui? Beleza? Tô sendo didático aqui com vocês. Vocês estão conseguindo entender? Me dá um joinha aí, me dá um ok, para saber que vocês estão entendendo, tá? Eu sei que hoje é feriado, talvez eu vou passar mais um pouquinho aqui do tempo. Já bati a minha meta aqui de 30 minutos, mas eu ainda tô um pouquinho, tem ainda conteúdo para dar para vocês. Eu vou demorar mais um pouquinho aqui hoje, para que eu possa realmente dar o conteúdo para vocês certinho. Leozilândia falou que sim, tá entendendo, show de bola. Então, beleza. Ok. Então, eu vou falar agora sobre os pontos de melhorias da estabilidade. Luiz, quais são os pontos de melhorias? Gente, geralmente o estável,
ele se magoa com muita facilidade. Ele também tem um ponto de melhoria que ele engole sapo muitas vezes. Ele tem dificuldade de dizer não. Ele tem dificuldade, às vezes, de se impor. Ele tem dificuldade, às vezes, de chegar e falar o que ele pensa. Porque nem sempre ele ocupa o espaço que realmente ali é dele. Às vezes, com quê? Por quê, Luiz? Com medo, por conta da insegurança, tá? Uma pessoa que tem uma estabilidade muito alta no seu comportamento, se eu olhar de 0 a 100%, ela tiver 90% de estabilidade, é aquela pessoa muito melosa, aquela pessoa que quer estar junto com você, está abraçando, meu bem, eu te amo. Ou seja, tem pessoas que é muito melosa. O estável tem muito disso, tá? Quando ele é muito alto, tá? Outra coisa, às vezes, o estável, ele também falta um pouco de autoconfiança. Lembra que eu falei do oposto da dominância? Enquanto a dominância ela é autossuficiente, o estável falta para ele autoconfiança. Tá? Às vezes, ele vê as coisas passar, mas ele não tem um propósito maior. Ele deixa as coisas ir lá, seguindo, deixa o fluxo, deixa a vida levar. Vida leva e vai lá. Ou seja, ele às vezes não vê um propósito para ir lá na frente. Ele não busca, às vezes, mudanças, melhorias. Ele não gosta, muitas vezes, de liderar. O estável, diferente do dominante que gosta de liderar, o estável, às vezes, tem um pouco de dificuldade de liderar. E lembra só, eu estou falando aqui para vocês de forma isolada de cada estilo comportamental. Mas, Luiz, como é que acontece então essa construção desse comportamento para que eu possa saber se eu só tenho estável, ou dominante, ou influente? De acordo com o estudo, como eu falei no início, de William Alton Maston, o nosso comportamento, a construção dele, 50% vem dos seus ancestrais, vem da nossa genética, vem da nossa árvore genealógica. Ou seja, vem do seu tataravô, do seu bisavô, ou seja, 50% de quem você é hoje vem dos seus ancestrais. Os outros 50% você desenvolve ao longo da vida, seja com seus pais, com seus irmãos, com os primos, com os amigos, com a escola, com o trabalho, com o casamento, com a sociedade onde você vive. E essa construção, ela traz para você exatamente quem você é hoje, que é o seu DNA. Na segunda-feira eu vou explicar mais para vocês, de forma mais profunda, sobre essa estrutura do comportamento humano, tá? Mas só para vocês entenderem que a forma que eu estou trazendo isso aqui para vocês, o que é que eu quero dizer? Nós não queremos aqui dizer que, se você se enxerga dentro da estabilidade, não quer dizer que você tem todas as características de pontos fortes, como também não quer dizer também que você tem todas as características dos pontos de melhorias, tá bom? Então, olha só, pontos de melhorias ainda da estabilidade. Como eu falei, não gosta de liderar, ela tem também dificuldade, às vezes, de trazer mudanças, porque como elas têm um processo de aprendizagem, elas têm dificuldades de fazer mudanças bruscas, tá? E às vezes, por exemplo, se o estável, ela tá ali como gerente, como gestor, chegou ali para um grupo, bom dia, boa tarde, boa noite, tal, como é que vocês estão? Se tiver alguma pessoa que, sei lá, tiver distraído e não falar com ela, ela fica preocupada. Será que eu falei alguma coisa? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que ontem eu falei algo? Ela fica meio que preocupada. E às vezes ela se faz de vítima e manipula também, às vezes, o processo. Então, o estável, do jeito que ele tem pontos fortes, ele também tem pontos de melhorias, tá? Mas algo que mais destaca o estável é que ele é empático, ele é organizado, ele é paciente, ele é persistente, tá? E ele se coloca muito no lugar do outro. E tem justamente a dificuldade de dizer não para as pessoas. São algumas características muito vivas dentro do comportamento da estabilidade. Por último, temos aí a conformidade, que é o quarto estilo comportamental. Mas antes de eu falar para vocês aqui sobre o quarto estilo comportamental, se você de alguma forma está se identificando, caiu aqui de paraquedas, quer avançar um pouco mais sobre esse conteúdo, lembra, segunda-feira a gente vai estar realizando a nossa última formação do ano, a formação gratuita em analista comportamental DISC, onde quando você se inscreve, você já recebe direto, de imediato, 3 bônus, que é o acesso ao nosso sistema. Dentro do sistema você ganha, dentro desse sistema, você dentro desse sistema cria um link para poder responder um questionário, e você dentro desse questionário você tem acesso ao seu relatório de 27 páginas. São mais de 80 informações sobre o teu estilo comportamental. E lá ele vai dizer exatamente dos 4 estilos que eu estou falando aqui para você, qual é aquele de 0 a 100% que mais destaca dentro do teu comportamento. Quais os que mais se destacam dentro do teu comportamento numa linha de 0 a 100%. Como também ele vai dizer o que é que te motiva, ele vai dizer quais são os teus pontos de melhorias, ele vai dizer qual é o teu estilo de liderança, quais são os teus principais medos, quais são os teus comportamentos na área corporativa, tá? Ele vai dizer de que forma você enxerga o mundo em sua volta, ele vai dar, gente, são muitas informações. E isso são informações que vocês conseguem ler. Já te dando uma dica aqui.
nas páginas 8, 9, 18 e 21, você já consegue saber exatamente ali várias informações sobre o teu comportamento. Mas dentro desse relatório tem mais de 20 gráficos. E é justamente durante as 4 horas da formação que eu vou te preparar para você aprender como ler e interpretar essas informações dentro desse relatório. Para te ajudar ainda mais, eu vou liberar uma apostila completa com 135 páginas a nossa apostila, tá? Eu vou liberar para você os slides dessas aulas. Eu vou liberar para você também um resumo ilustrativo dessas aulas. E também, durante a nossa jornada, se você fizer todo esse processo de acompanhamento, tiver comprometido, vou liberar para você também o nosso certificado de analista comportamental. Neste momento, tá? Até a última turma, que aconteceu em setembro desse ano, comecinho de setembro, quer dizer, final de setembro, nós já tivemos aí mais de 160 mil pessoas que já participaram dessa formação nos últimos 3 anos. Tá? Eu comecei esse trabalho da formação gratuita em julho de 2020. E essa formação, que ela é gratuita, antes ela custava R$ 997. Mas ali na pandemia, eu resolvi liberar ela de forma gratuita para ajudar pessoas que naquele momento não tinham condições de comprar a minha formação de R$ 997. Foi uma forma que eu vi que, naquele momento, com o Brasil com mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, com mais de 60 mil pessoas que já tinham morrido no Brasil com Covid, vários casamentos, naquela época, mais de 60 mil casamentos já tinham sido rompidos aqui no Brasil. Então, foi uma forma que eu identifiquei de pegar profissionais da área do desenvolvimento humano a usar essa nossa metodologia para ajudar essas pessoas. Então, foi algo que a gente criou como uma forma de realmente estar dentro do meu propósito, dentro da minha missão de vida. E a partir daí, naquele momento, quando a gente entregou a formação, era para 1.000 pessoas. E lá tivemos ali pouco mais de 6 mil inscritos naquele momento. E eu fiquei assim, tão feliz, mas tão feliz que foi algo assim surreal. Eu vi ali no meu canal do YouTube, eu tinha 100 e poucas pessoas no canal do YouTube, naquele momento tinha mais de 1.000 pessoas assistindo ao vivo aquela primeira aula. Foi algo assim surreal para mim. Foi algo que eu fiquei muito feliz com tudo que a gente transformou e gerou na vida das pessoas. E quando terminou aquela formação, o pessoal perguntou, e agora? O que é que tem mais? E eu não tinha mais o que vender. Porque eu dei minha formação paga, eu dei ela de forma gratuita. E aí foi quando, naquele momento, a gente criou o DISC Advanced, que é uma especialização que vai ajudar aquelas pessoas que querem continuar com essa metodologia, tá? De forma muito mais profunda. Então, se você está aqui junto comigo, está se identificando, gostar do conteúdo, depois da formação gratuita, provavelmente a gente vai abrir algumas vagas para o DISC Advanced. E como forma de eu continuar com esse meu propósito de vida, de ajudar pessoas que, assim como você, de repente está aqui, não tem condição de comprar a nossa formação, você possa participar de forma gratuita. E as pessoas que comprarem depois a formação avançada, que é outro nível, automaticamente a gente tira um percentual desse valor e a gente constrói uma nova turma. Ou seja, a gente só constrói uma nova formação gratuita com a ajuda das pessoas que foram lá para o DISC Advanced, tá? E eu sei que muitas pessoas que estão aqui poderiam comprar se eu fosse lá abrir as vagas do DISC Advanced, mas eu sei também que muitas pessoas não poderiam comprar. Então, eu, para ser justo com todo mundo, eu dou a formação de forma gratuita e dou todo o conteúdo de forma gratuita. Mas eu desafio vocês que estão aqui comigo aqui ao vivo, ou você que está vendo essa gravação, você que está me vendo pela primeira vez, eu desafio você conseguir, em qualquer lugar do Brasil, a nossa formação, do jeito que a gente faz, de forma gratuita, em nenhuma outra empresa que trabalha com análise DISC. E olha que eu tenho muitos alunos que dizem assim, Luiz, eu já participei, já paguei por uma formação do DISC, tá? E essa que eu já paguei não chegou nem perto da tua formação gratuita. E isso, gente, é muito gratificante, porque hoje nós temos aí a maior formação em analista comportamental DISC do Brasil, 100% online, 100% gratuita, onde ajuda pessoas a desvendar o comportamento humano de forma muito mais profunda e gerar também oportunidades para poder elas ajudarem outras pessoas. Porque muita gente vem para a nossa formação para se conhecer melhor e também para poder ajudar outras pessoas. Mas elas enxergam ali também oportunidades, onde elas podem, com aquele conteúdo, ajudar ainda mais outras pessoas. Então, fica de olho, porque se você está aqui junto comigo e quer participar, na descrição aqui dessa aula está disponível para você o link da inscrição, tá bom? E também aqui no nosso canal também do Instagram, está também disponível também na nossa bio o link de inscrição. Luiz, e qual é o quarto estilo comportamental? Gente, o quarto estilo comportamental é o da conformidade. Do jeito que tem os pontos fortes, assim como teve a dominância, a influência, a estabilidade, temos também a conformidade. É o quarto estilo comportamental. Quais são os pontos fortes? Tá? E se você já está se identificando com o que eu vou falar aqui agora, já escreve aí nos comentários, ou você que está vendo essa gravação, escreve nos comentários se você se identifica
mais com a conformidade, tá? Então, deixa eu só tomar aqui um energéticozinho e vamos embora. Então, primeira coisa, o conformista, de acordo com o estudo de William Alton Maston, ele diz que a pessoa que ela é conformista, ela é uma pessoa detalhista, ela é uma pessoa criteriosa, ela gosta de se aprofundar nos detalhes, ela gosta de seguir as regras, os padrões que foram ali estabelecidos, de forma muito bem trabalhada. Ela tem uma capacidade analítica muito grande, tem raciocínio lógico muito forte. São pessoas que, assim como o dominante, elas são racionais. Diferente do influente e do estável, o conformista ele é mais racional. Ele só toma decisões usando a racionalidade dele. Dificilmente ele deixa ceder pelas emoções. Tá? Outra coisa, são pessoas que elas têm poucas amizades. Elas não são de fazer amizade com todo mundo, mas quando elas fazem uma amizade, é uma amizade para a vida toda. Elas não são muito de estar se abrindo sobre a vida delas. Elas são mais reservadas. Tá? Elas também têm uma autodisciplina muito forte. Por quê? Porque elas gostam de planejar as coisas. São pessoas bastante inteligentes, gostam de estudar, gostam de pesquisar. Eu digo até assim, ó, ela só abre a boca quando ela tem certeza. Tá? Para quem já assistiu, quem é aqui da década do início dos anos 2000, lembra do Zorra Total? Tinha até um casal ali de um senhorzinho com a mulher mais nova, e a mulher falava, e ela dizia, meu filho, você não sabe que eu abro quando eu tenho certeza? Apesar que ela só falava besteira, mas só para dar um adendo aqui para vocês. Então, o que é que acontece? Geralmente, o conformista, ele é muito inteligente. Ele pesquisa, ele estuda, e ele defende o seu ponto de vista com muita segurança. Dificilmente você consegue dizer que um conformista, ele errou ou ele falhou. Eu até brinco até com minha esposa, né? Eu sou influente, minha esposa é conformista. São o quê? Opostos. Eu até brinco com ela, mas rapaz, eu não ganho uma pra tu, porque toda vez que eu vou dizer que tu errasse algo, tu vem lá e tu me prova que eu que tô errado. Ou seja, eu desisto. Eu já não vou nem dizer mais nada. Ou seja, o conformista, ele tá sempre buscando ter a certeza dos fatos. Por exemplo, esse rapaz, tô vendo pela primeira vez aqui no canal, ele tá falando que a construção do nosso comportamento, ele tem 4 fatores. Ele falou que tem um cara chamado William Alton Maston. Deixa eu dar uma pesquisada aqui esse William Alton Maston. Deixa eu ver se realmente ele é o criador dessa personagem Mulher Maravilha. Deixa eu verificar esse livro que ele está falando, se realmente ele é de 1928, se ele é desse cara. Por quê? Gente, o conformista, ele está sempre buscando dados e fatos de tudo que é passado para ele. Porque para ele poder repassar essa informação, tá? Ele precisa ter a certeza que aquilo que está sendo passado para ele realmente é aquilo que faz sentido. Tá? Ele sempre gosta que as coisas saiam de forma perfeita, porque ele tem um perfeccionismo muito forte. Então, esses são alguns pontos fortes da conformidade. Olhando para um ambiente corporativo, tá? Como é uma pessoa que tem esse estilo comportamental da conformidade? Geralmente essa pessoa, ela tem um estilo comportamental que, se você chegou para ela e falou, olha, você vai trabalhar aqui fazendo isso, isso, isso e isso. Nós trabalhamos de 8 a meio-dia, das 14 às 18. Se você prometeu, cumpra. Não fique com 2 conversas com o conformista. Ele não gosta que você prometa algo e você não cumpra. O conformista é aquele tipo de pessoa que quando você diz, olha, até as 18 horas, se você for fazer até as 18h10, 18h20, 18h30, ela não vai gostar, tá? Ela não vai gostar. Aí, às vezes, o influente, por às vezes fazer a coisa por impulso, acha que tá tudo normal, foi só 10 minutos. E às vezes gera o quê? Conflitos com a conformidade. Por quê? Os pontos fortes da conformidade são totalmente opostos da influência. São comportamentos opostos. Olhando para o lado de vendas, como eu dei alguns exemplos aqui agora há pouco da estabilidade. A conformidade, olhando para o lado de vendas, se você é um vendedor e você vai atender um conformista, ele sempre vai chegar para você e vai perguntar para você os mínimos dos mínimos detalhes daquilo que você está vendendo, daquilo que você está entregando. Ele quer saber quando vai ser, como vai ser entregue, como é a forma de pagamento, se tem nota fiscal, quais são as referências daquele produto ou daquele serviço. Ou seja, ele quer estar antenado com tudo. E ele quer tudo que esteja amarrado, porque ele é desconfiado. Assim como o dominante, às vezes não confia que o outro faça do seu jeito, o conformista ele também é desconfiado com o outro. Ele sempre olha o mundo de forma um pouco mais ameaçadora. Então, o conformista, quando ele está ali junto com você, ele quer que você olhe para ele nos olhos. Quer perder um comprador, você como vendedor, e ele sendo conformista? Comece a falar com ele. Daqui a pouco chega outro cliente, você deixa ele ali de graça e vai embora falar com outra pessoa. Só um momentinho, eu vou só aqui rapidinho. Ele não vai te esperar, tá? Ele não vai esperar. Ele vai embora, tá? Então, muitas vezes, o conformista, ele sabe mais do que o vendedor, porque ele estuda, ele pesquisa, ele analisa,
ele é muito criterioso, tá? O Wagner tá falando, Luiz, se der depois, manda o nome do livro. O livro é esse aqui, ó. As Emoções das Pessoas Normais, de William Moulton Marston, tá? De 1928. Gente, vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Tem um filme, justamente falando dessa teoria de análise DISC. Tem um livro, tem um filme de 2017, se não me falha a memória, final de 2017, que fala a história do William Moulton Marston, tá? É Professor Marston e as Mulheres Maravilhas, tá? Ele era casado na época com duas mulheres, tá? Elizabeth e Anne. Ele, durante a sua vida toda, teve esse casamento com as duas. Ele faleceu na década de 40, teve 2 filhos com cada uma delas, e ele faleceu ali na década de 40, e as duas continuaram vivendo na casa que eles moravam até o falecimento delas, tá? Então, é muito bacana o filme, porque você vê a história por trás de como ele descobriu essa teoria, tá? Como foi desenvolvida essa teoria, é muito bacana esse filme. E é um ator bem famoso, não lembro agora o nome do ator agora, mas é um ator bem famoso, bem conhecido, tá? Que fez esse filme. Se você colocar no YouTube, eu acho que você consegue achar ele no YouTube com muita facilidade. Beleza? Deixa eu ver mais aqui. Pronto. Do jeito que tem pontos fortes, tem também os pontos de melhorias. E quais são os pontos de melhorias da conformidade? Tá? Do jeito que ela tem pontos fortes, também tem pontos de melhorias. Geralmente, gente, uma pessoa que tem o estilo comportamental da conformidade, ela muitas vezes ela olha muito o lado negativo das coisas. Sempre está pensando, às vezes, do lado negativo. Será que vai dar certo? Será que vai conseguir? Será que eu vou fazer daquele jeito? Será que vai me entregar na hora certa? Está sempre, às vezes, olhando o lado negativo das coisas. Às vezes, por ter o lado muito perfeccionista, muito detalhista, demora muito para poder tomar uma decisão. E, às vezes, o tempo passa, o trem vai embora e perde oportunidades. Às vezes, o conformista, ele trava o processo, por ele estar lá buscando achar algum erro, alguma falha. Quando olha, a coisa já andou. Ele tem um senso também de criticar muito forte. Ele, às vezes, gosta de estar criticando as coisas. E ele, para você ter ideia, ele pesquisa tanto, ele estuda tanto, que o conformista é aquele que ele dá um baile em você e você ainda agradece. Porque ele te coloca no teu lugar com muita facilidade. Se você prometer algo a ele e você não cumprir, ele não pensa 2 vezes de deixar tudo ali e ir embora. Não tem problema nenhum. Ele é muito convencido. Ele se acha muitas vezes a última bolacha do pacote. Às vezes, ele é muito rígido também com as pessoas, tá? Ele é muito inflexível com as pessoas. É um tipo de comportamento que ele tem dificuldade, às vezes, de conviver com outras pessoas. Às vezes, ele é mais de ficar isolado. Ele não é muito de fazer amizades. Diferente do influente, que gosta de estar ladeado de pessoas, o conformista ele é mais sozinho. Ele prefere estar sozinho. Porque, às vezes, no pensamento dele, ele aprende melhor. Ele desenvolve mais. Porque ele está mais voltado para ele do que para o outro. Ele primeiro pensa nele, para depois pensar no outro. Esse é o estilo mais do conformista. Tá? Ele, muitas vezes, gosta de estar ali, ó, aprofundando demais às vezes, as atribuições com as coisas, porque ele sofre pelo perfeccionismo. Tá? Para ele é tudo assim, ó, dá a César o que é de César. Certo é certo, errado é errado. Então, essas são algumas características, tá, da conformidade. E eu garanto, alguns de vocês que estão aqui se identificaram com 1, com 2, com 3 desses 4 estilos comportamentais. Dominância, influência, estabilidade e conformidade. Ou você também, ou você não, né? E você também consegue também perceber algumas características em pessoas próximas de você. Se você parar para pensar, se você tem um filhozinho pequeno, ou tem um sobrinho, ou tem um primo pequeno ali de 2 anos, 3 anos de idade, você já começa a perceber alguns desses traços na criança, às vezes sem nem ela falar. O dominante, a criança que é dominante, ela às vezes, na sua comunicação, às vezes ela é meio que independente. Ela gosta às vezes de fazer as coisas do jeito dela vai lá e faz, mete a cara, quer fazer algo, vai lá e faz. Já o influente, a criancinha mais influente, ela gosta de estar lá de amiguinhos, de brinquedo, compartilha com todo mundo, dá pro outro, ajuda, tá junto, tá lá. O estável, geralmente quando ela é criancinha, ela às vezes está muito abaixo da saia da mãe, do pai, ela é medrosa, ela tem medo, ela olha pela brecha, aquela criança às vezes insegura. A criancinha mais conformista, ela às vezes pensa mais nela. Ela gosta lá, as crianças estão lá brincando e ela não faz muito questão de estar brincando lá não. Às vezes ela está lá não brincando com as coisas dela. Não, isso aqui é meu, não mexa, não, sai, aqui é meu, não me toque, não, é meu. Ou seja, você já começa a perceber alguns traços comportamentais da criança, já ela é pequenininha. E por que isso acontece? Porque, de acordo com o estudo de William Moulton Marston, 50% do nosso comportamento hoje tem a ver com a nossa ancestralidade. Então, gente, gratidão. Se você gostou, dá um like aí, compartilha, curte, para que a gente possa ajudar outras pessoas, tá bom? Valeu, gente. Obrigado.